Êxodo capítulo 33, verso de número 12 em diante. Você achou? Diga amém. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andar conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, deixa a Bíblia aberta nesse texto. O texto que está aqui diante de nós, para compreendê-lo plenamente, é necessário você fazer uma leitura no capítulo 32. Não temos tempo para isso, mas em casa você lê o capítulo 32 do livro do Êxodo, porque é nesse contexto que Deus está falando com Moisés. Isso aqui na verdade é uma oração. Moisés está dialogando com Deus, e essa oração se dá justamente depois do episódio do bezerro de ouro. O povo acabara de ser repreendido por Moisés. O povo estava aguardando que Moisés trouxesse as tábuas da lei. Olhe para cá. E a Bíblia diz que eles, percebendo que Moisés estava demorando, eles resolveram criar um bezerro de ouro e começaram a celebrar e a festejar nesse bezerro de ouro, acendendo a ira de Deus contra eles, de tal forma que, se você ler no capítulo, você vai perceber que Deus expulsa o povo do monte. Deus diz: Moisés, pega esse povo e tira eles daqui. É mais ou menos dentro contextualizando na nossa linguagem hoje, seria mais ou menos Deus dizendo assim: Moisés, pega esse povo, leva para a terra que eu te prometi, vou mandar um anjo com você. Eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou aniquilar esse povo. É mais ou menos aí. Porque eles fizeram um bezerro, eles celebraram, e a Bíblia diz que Deus está irado com essa situação, e Deus diz: eu não irei mais com esse povo, e expulsa o povo do monte. Diz: tira esse povo daqui, leva esse povo para lá, eu não quero mais andar com eles, eu vou mandar um anjo com eles. E aí Moisés começa a travar uma oração, um diálogo com Deus, pedindo a Deus que não faça isso. E é esse texto que nós lemos que é o desenvolver disso. Parece simples o que eu estou falando aqui. Quando a gente lê o livro do Êxodo, a gente vê uma leitura muito bonita, e a gente acha muito simples tudo o que aconteceu na peregrinação do povo do deserto até a terra prometida. Mas o livro do Êxodo, ele é um livro que narra o sobrenatural. Você vai ver claramente, parece que a cada 2 páginas ou a cada 1 página,
vai haver uma ação sobrenatural de Deus em favor do povo. Foi no livro do Êxodo, por exemplo, que o mar se abriu. É lá que nós vamos ver o maná descendo do céu, é lá que nós vamos ver a vitória sobre Jericó, é lá que nós vamos ver grandes prodígios de Deus sendo operados pelo seu povo. A cada 2 páginas do livro do Êxodo, me permita essa expressão, você vai ver uma ação sobrenatural de Deus. O que me mostra, meus amados irmãos, que o Israel estava adaptado ao sobrenatural. Israel convivia com o sobrenatural com naturalidade, porque, veja bem, o texto diz, como por exemplo no capítulo 32 e 33, que a tenda da congregação, o lugar do encontro, a tenda do encontro, como era conhecida, ficava fora do arraial. As tendas eram colocadas montando como que um corredor, e a Bíblia diz que quando Moisés se dirigia para a tenda do encontro, porque lá ele falaria com Deus, o povo saía de suas tendas, ficava em pé, em sinal de respeito, até que Moisés entrasse dentro daquela tenda. E a Bíblia diz que quando ele entrava, uma nuvem descia sobre aquele lugar. Era Deus chegando para conversar com Moisés. No texto que está diante de nós aqui, nós estamos vendo um homem como eu e você, dialogando com Deus. É sobrenatural, constante na vida de Israel. Israel convivia com o extravagante costumeiramente. Israel convivia com essa ação de Deus, com esse caminhar de Deus. A Bíblia diz que ele era uma nuvem durante o dia, cobrindo protegendo do sol e do calor do deserto. A Bíblia diz que ele era uma coluna de fogo durante a noite, aquecendo e protegendo. A Bíblia diz de tantas vitórias, de tantos prodígios, e esse povo, olhe para cá, convivia com isso, como eu e você convivemos aqui com o que acontece no nosso cotidiano. Imagine uma coisa cotidiana, você amanheceu o dia de manhãzinha cedo, antes do sol nascer, sabe, eu tenho que ir correr porque agora eu vou colher maná, o pão de Deus que desce do céu. Natural, natural. É como ir no supermercado comprar alguma coisa. Senhor, estamos com sede, as águas estão amargas, o que é que vai acontecer? Calma, Deus vai transformar a água amarga em água doce, espera aí que vai já acontecer. Eles viviam com o extravagante. Nós somos seres espirituais. Nós fomos criados dentro de um foco espiritual. Quem nos criou foi um ser sobrenatural. E Ele nos criou dessa forma e de tal forma que nós somos assim, nós somos seres também espirituais. Tanto é que por conta dessa coisa que nós temos, dessa essência que nós temos, nós gostamos do místico. Nós gostamos do místico porque na nossa essência nós fomos forjados com o sobrenatural. Por isso que muitos de nós procuram ambientes, quando não conhecem o Evangelho, procuram ambientes em que o sobrenatural aconteça. Nós gostamos de joguinhos que os copos andam sozinhos, nós gostamos dessas coisas aí, meio sobrenaturais, porque nós somos assim, nós somos sobrenaturais. Mas só que com o passar do tempo, com a nossa caminhada, com a jornada, com o mundo que foi evoluindo, com as coisas que foram acontecendo, os charlatões que foram surgindo, as coisas que foram cada vez mais nos arrodeando, nós fomos nos desacostumando com o sobrenatural. E nós passamos a ler o livro do Êxodo não como um livro de uma trajetória bíblica, de uma aplicabilidade nos dias de hoje. Nós começamos a ler o Êxodo como um tempo que passou e como uma história com Agar. Nós achamos bonito, nós pregamos sermões sobre eles, sobre os fatos que aconteceram, mas nós achamos que aquilo ali não vai acontecer mais. Porque nós nos desacostumamos com o sobrenatural. Nós nos acostumamos, como temos falado constantemente aqui, com o pragmatismo, com o racionalismo. Nós agora, os seminários que são bênção para a igreja, porque formam obreiros, formam pastores, formam missionários, mas parte das pessoas que saem desses seminários, eles saem meio que
bitolados, pragmáticos, querendo explicar absolutamente tudo. Querendo explicar os feitos de Deus, querendo condicionar a Deus, querendo parametrizar a Deus. Diz, não, Deus não age assim, Deus age dessa forma. Como que a criatura pudesse determinar de alguma forma o que o Criador deve fazer. Nós estamos tão ajustados que nós parecemos relógios. Que conta-se os ponteiros religiosamente em cada momento e nós não saímos uma vírgula daquilo que está proposto para que nós possamos fazer. Olhe para cá, mas nós somos seres espirituais. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. O resultado desse racionalismo, o resultado desse pragmatismo, desse relógio gospel, é o evangelho do Deus comum. O evangelho do Deus comum é que se você olhar por uma ótica humana, você vai perceber que Israel era mais um povo daquela época. Com um agravante, eles eram escravos, que acabaram de sair do Egito, sem armas, ineptos para a batalha, sem nenhuma formação de guerra e pior, sem nenhuma estrutura de povo. Se nós olhássemos para Israel sobre uma ótica pragmática, sobre uma ótica humana, nós veríamos que esse povo era mais um povo cigano, um povo nômade. Para onde é que esse povo ia? Saindo do leito do grande Nilo no Egito, para se aventurar num deserto que não tinha absolutamente nada. Numa ótica humana, repito, irmãos, Israel era mais um povinho que não teria condições de fazer absolutamente nada. Se a gente utilizasse hoje, se a gente estivesse assistindo um jornal hoje e dissesse assim, está saindo um povo debaixo da proteção do Egito para se aventurar no deserto, você ia dizer, cambada de doido. Isso é loucura. Isso é pragmatismo, você está me entendendo? Diga amém. Vamos fazer isso. Dá para fazer? Dá para enviar? Tem dinheiro? Vou tentar aquele emprego. Não vou. Tem gente mais qualificada, tem gente com PhD, tem gente assim, tem gente assado. E a esperança morre antes mesmo de nascer. Se olhássemos, repito, se Israel olhasse de uma ótica humana, como sair do Egito, a nação mais poderosa daquela época, em que o seu imperador, o seu rei Faraó, era considerado um deus. Como eles poderiam imaginar que um dia sairiam daí? Vamos negociar com o Faraó, vamos colocar parâmetros, vamos negociar com ele. Quem sabe nós não podemos pagar a nossa saída. Se fosse nos dias de hoje, se fosse dentro do contexto que a gente vive hoje, os crentes iam fazer isso. Vamos negociar, Faraó? Vamos dar um jeitinho aqui para que a gente possa pagar a nossa dívida e sair com você. Como derrubar as muralhas de Jericó? Ah não, nós vamos causar pequenas fissuras, vamos colocar dinamite e aí ela vai cair para a glória de Deus. Não foi para a glória de Deus, foi com suas ações. Se fosse dentro da nossa ótica humana, como entrar numa terra de gigantes? Números capítulo 13, verso 33, os espias quando voltaram disseram, vimos ali cachos de uva que dois homens têm que carregar, nós vimos ali cachos de uva gigantes, a terra é boa, a terra é próspera, o lugar é bom. Mas, lembra do mais? Amém, irmão? Lembra do mais? Esposas, lembrem do mais. Minha filha, esse almoço está uma delícia, mas ordinário. Depois do mais é que vem a verdade. Lembra disso? Diga amém. O lugar é bênção, mas o texto diz, vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os descendentes de gigantes, e nós éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. Talvez os judeus daquela época fossem descendentes de nordestino, porque nordestino é baixinho. Se fosse numa ótica humana, olhe para cá, eles voltariam. Mas a fé os lançava
ao sobrenatural, a caminhar aonde não se enxergava, a buscar o que não se via, a batalhar por aquilo que Deus prometeu que seria, e o que Deus prometeu que seria não se vê, é por esperança, é por fé, é sobrenatural. É sobrenatural. Mas o evangelho do Deus comum criou uma igreja de crentes comuns. O evangelho do Deus comum criou uma igreja em que os crentes querem convencer o pecador, ao invés de orar para que o pecador se arrependa. O evangelho do Deus comum criou métodos, criou estratégias, criou meios para atrair pecadores à igreja, e esquece que o que atrai o pecador é a glória de Deus, que converte o pecador é o Espírito de Deus, e que quem transforma é o evangelho de Deus, é o sobrenatural de Deus. A ponto disso, Israel movia-se sobre esse sobrenatural, a ponto disso se tornar parte da sua história. Onde mais nós vamos ver águas amargas se tornando doce, onde mais nós vamos ver comida descendo do céu, onde mais nós vamos ver que os inimigos caíram diante de Israel, aonde mais? Se não nos escritos sagrados. Você vai me dizer, pastor, isso ficou para trás. Chega em casa. Hoje ninguém mais lê livro de história, o livro ficou para trás, né? Chega em casa, vai no Google e tenta pesquisar sobre a Guerra dos 6 Dias, em 1967 em Israel. Quando todas as nações ao entorno de Israel, as nações palestinas se juntaram para riscar Israel do mapa, e a Bíblia e a história mostra que com mão poderosa Deus virou a situação. Se você é de esquerda, me perdoe. Mas existe um Deus em Israel. Aleluia. O Deus comum gerou crentes comuns, crentes sociais, crentes que vêm para a igreja no domingo e, tal qual católicos, frequentam apenas o domingo e acham que isso é suficiente para as suas vidas espirituais. Crentes comuns são como lâmpadas que estão ligadas sem corrente. São lâmpadas, estão lá, mas estão apagadas, inúteis para o reino de Deus. Se satisfazem com calafrios e emoções supérfluas, mas não têm profundidade de relacionamento com Deus. Se satisfazem com o racionalismo das faculdades, o racionalismo da teologia, e ignoram as emoções. Sim, o Deus que criou as emoções também fala conosco através das emoções. Eu não estou falando de emocionalismo, eu estou falando das emoções. Enquanto eu estou aqui falando com você, eu orei para isso, eu tenho certeza, Deus está aquecendo corações nesse lugar e falando a vidas nessa noite, porque você veio aqui nessa noite buscar uma resposta de Deus, e a resposta de Deus é essa: busque o Senhor no sobrenatural. Não tem explicação, não tem como explicar, não tem como racionalizar, mas Deus ainda faz, Deus ainda opera, Deus ainda liberta, Ele ainda faz milagres. Aleluia. Mas enquanto estivermos no terreno do comum, não veremos o sobrenatural. Enquanto estivermos no terreno do comum, não veremos a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. O resultado, meus irmãos, é que o sobrenatural virou história. Se você é crente há mais tempo do que eu, ou talvez com tanto tempo quanto eu, você tem uma história para contar. Você tem uma história para contar do que Deus fez na sua vida. Não foi registrado no livro do Êxodo, mas você tem um grande livramento, você tem um grande milagre. Deus fez alguma coisa, Deus operou um grande milagre na sua vida. Mas virou página de história, porque começamos a racionalizar, começamos a querer resolver, começamos a querer fazer, e o resultado disso é que nós cansamos. Porque poucos metros com Deus, sem Deus, você cansa. Agora, olhe para cá e me responda uma coisa. Sobre a ótica humana, Israel era mais um povo. Sobre a ótica humana, quem somos nós? Sobre a ótica humana, quem somos nós?
Sobre a ótica humana, somos radicais, somos fanáticos, somos fundamentalistas, somos ignorantes. Sobre a ótica humana, nós somos um povinho. Sobre a ótica humana, sem a presença de Deus, não somos absolutamente nada, a não ser um povo insignificante. Por isso que Moisés, no capítulo que nós lemos, no versículo de número 15, se tua presença não for conosco, eu não sairei deste lugar. No verso 16, senão o que as outras pessoas vão dizer de nós? Senão que a única coisa que nos faz ser diferentes é a tua presença no nosso meio. Moisés declara aqui o que era a diferença em Israel. O que era e o que é. A diferença entre nós e eles, Moisés diz, é o Senhor conosco. Aleluia! Se o Senhor estiver do nosso lado, se o Senhor estiver conosco, não temeremos absolutamente nada, porque as nações saberão que existe um Deus que caminha com Israel. O que nos faz diferentes? O que nos faz diferentes do mundo e do pecador? A nossa roupa. O que nos faz diferentes do mundo e do pecador? O nosso vocabulário. O que nos faz diferentes do ímpio e do pecador? Absolutamente nada, senão uma coisa: o caminhar de Deus ao nosso lado. Se Deus estiver ao nosso lado, aleluia, somos os mais diferentes de todos os povos. Se o Senhor não estiver conosco, seremos mais um povo que anda sobre a terra. Pela ótica humana, somos pó, mas aos olhos de Deus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia! Se sua presença estiver comigo, se sua presença estiver comigo, se sua presença estiver conosco. Aleluia! Sem tua presença não sairemos daqui, disse Moisés. Versículo 15 foi o versículo que nós lemos. A presença de Deus, repito, é o que nos torna diferentes. A presença de Deus é que nos faz ser melhores. Veja, comparando os triunfos e as derrotas de Israel, você vai perceber que nos triunfos, Deus está lá. Deus estava quando as muralhas de Jericó foram rodeadas, aleluia, e elas desabaram para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus estava quando as águas de Mara se transformaram em águas doces. Deus estava quando os inimigos fugiram da presença. Deus estava quando Balaão queria amaldiçoar e não conseguia, porque não se amaldiçoa o que Deus já tem abençoado. Deus não estava quando a arrogância subiu o coração e Israel sucumbiu diante de Ai. Deus não estava quando a derrota do povo. Deus não estava quando o povo sucumbiu. Moisés entendia isso muito bem. O povo foi para o Sinai para adorar a Deus. Moisés, irmãos, olhe para cá, é complicado. Porque você está dentro de um contexto, faça de conta que você está saindo do Egito. Você vê as pragas acontecendo do lado do Egito, e do lado que os judeus ficavam não acontecia nada. Trevas, água virando sangue, os primogênitos morrendo, e você lá vendo tudo isso, e Deus protegendo a sua casa, e Deus protegendo a sua vida, e Deus te guardando. Quando finalmente você sai, você diz: glória a Deus, Deus é poderoso. Diga amém, irmão. Amém. Aí você vai, chega diante de um mar vermelho, o mar se abre. Meu Deus, que Deus poderoso, aleluia. Só que quando o povo chega no Sinai, que o Sinai era o ponto de encontro, a Bíblia diz que eles fizeram um bezerro. Porque Deus diz, olhe para cá, a presença de Deus nos faz ser diferentes. Repita comigo: a presença de Deus nos faz ser diferentes. E não é na roupa não repita mais não, não é na roupa não.
Mas você chega no Sinai, passa alguns dias, poxa, o pastor está demorando. Poxa, o que é que ele está fazendo? Cadê ele? Subiu, já faz quase 40 dias, ele não desce. Sabe de uma coisa? Vamos fazer um bezerro de ouro, para que ele vá diante de nós. Façamos um Deus e sejamos como as outras nações. Deus quer que você seja diferente, mas você quer ser igual aos outros. O que nos faz ser vitoriosos é a diferença. A diferença é Deus caminhando no meio do seu povo. Aleluia. Veja o capítulo 33, verso 1. Eu estou acostumado com o meu cronômetro, que eu estou perdido. A gente tem um cronômetrozinho ali, mas já foi, irmão, agora já deu, já estou terminando. A gente tem um cronômetrozinho ali que fica pressionando a gente, dizendo assim, acabe, acabe. E hoje ele não está ali, eu não tenho noção, vou terminar lá para as 9h30. Amém, irmão? Amém. Irmão, na ceia, você dizendo amém forçado é terrível, né? Verso 1. Disse o Senhor a Moisés, vai, veja bem, vai, sobe daqui, tu e teu povo que tiraste da terra do Egito, tu e o povo que tu tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência te darei. Enviarei o anjo contigo, adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Já imaginou você escutando isso de Deus, irmão? Ei, sai, vai-te embora. Sai da minha casa e vá-se embora. Vá para a terra que eu te prometi. Eu não vou com você não, eu vou mandar alguém com você. Porque o povo demorou e começou a celebrar o bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés, junto com Josué, ouço barulho de guerra. Não era barulho de guerra. O povo se corrompia com o bezerro de ouro. A ira de Deus se acende. Moisés sabia que sem a presença de Deus, eles não conseguiriam vencer os obstáculos. Olhe para cá, meu irmão. Se Deus não estiver na sua vida, você não dará um passo e não vai conseguir fazer absolutamente nada. Aleluia. Se não me falha a memória, não sei se era, se não me falha a memória, Lutero dizia: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar 1 hora, eu não vou conseguir fazer todas as coisas. Deus tem que estar à frente sempre, todos os dias da nossa vida. Deus tem que andar conosco todos os dias da nossa vida. Ande com Deus a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia. Não saia sem Deus. Não tente sem Deus. Moisés sabia que se saísse dali, os inimigos iriam destruí-lo. Então no versículo 12 ele diz: não nos faça sair daqui, se o Senhor não for diante de nós. Irmão, olhe para o texto. Deus diz: eu vou mandar um anjo com vocês. Eu vou mandar um anjo diante de vocês. Moisés diz: não, nós queremos o Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja conosco. Aleluia, porque não importa quantas legiões de anjos estejam conosco, se o Senhor não estiver, a caminhada se torna dura. Tanto é que ele diz aqui, meus irmãos, ele diz: olha, o Senhor diz que me conhece. Versículo 12: tu me dizes, faça esse povo subir, porém não me deste a saber quem há de ir comigo. Sabe por quê, irmão? Porque quem Deus já tinha designado para ir com Moisés falhou. Arão. Deus disse a Moisés: olha, Arão vai contigo, mas Arão falhou. Sabe quem fez o bezerro de ouro? Arão. Arão disse Arão já era o tipo de alguns pastores que vivem no dia de hoje, né? Arão disse assim: o povo me aperreou, o povo roubou meu juízo,
Então eu fiz. Vocês querem? Então tá aí, ó. Se danem. Moisés diz: Senhor, quem é que vai comigo? E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa. Olhe para cá. Não confie no homem. Se o homem for caminhar com você, no meio do caminho ele vai falhar. Ande com Deus. Moisés aprendeu que se ele andasse com Deus, não havia inimigo que pudesse subsistir diante dele. A companhia de Deus traz proteção. Veja, a Bíblia mostra que Faraó tentou aniquilar Israel, mas a proteção de Deus esteve com eles durante como eu já falei para os irmãos, durante um dia como uma nuvem, durante a noite como uma coluna de fogo. A presença de Deus traz proteção, proteção contra os homens maus, proteção contra os assassinos, proteção contra o mal que existe no mundo. Deus nos protege para andar nesse mundo. Os homens têm grandes segurança, os homens produzem grandes fortalezas, mas a Bíblia diz que a minha fortaleza está no Senhor. Se o Senhor não proteger a casa, em vão vigia o sentinela. A presença de Deus traz provisão. No meio de um deserto, um povo que vivia da agricultura e da pecuária, no meio de um deserto, a Bíblia diz que Deus mandou maná. De onde não havia nada, Deus mandou provisão. No meio da rocha Ele fez brotar água e enviou para uma terra boa. Deus nos levará a terras melhores. Ande com Deus. A presença de Deus traz vitória. Vitória. A gente está desacostumado com vitória. Quem quer vitória? Levante a mão e diga glória a Deus. Ah, irmão, teve gente que levantou assim, ó. Ah, eu quero, irmão. Quer vitória, irmão? Fez assim. Não, levanta a mão, dê um brado. Eu quero, Senhor. Senhor, é hoje. Aleluia. Diga, Senhor, é hoje. Sacode esse povo, Jesus. Nossa estrutura depende de Deus. Você entende isso? A ausência de Deus gera caos em nossa vida. Caos emocional. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4, a Bíblia registra um pastor, um homem de Deus, um profeta, num grande processo de depressão. Tinha acabado de obter uma grande vitória, vencendo os profetas de Baal e de Acera. E a Bíblia diz que uma mulher se levantou e disse: amanhã você vai estar do mesmo jeito que esses homens. A Bíblia diz que esse homem chamado Elias fugiu. E no versículo de número 4, a Bíblia diz que ele sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Senhor, me mata. Não quero me matar não, porque se eu me matar eu não vou para o céu, então me mata. Foge e se esconde dentro de uma caverna. Deus visita aquele homem e diz: o que é que tu fazes aí, Elias? Aleluia. A ausência de Deus gera caos emocional. Quem confia em Deus vai até o fim, porque sabe que Deus está no barco. Pavores, medo, ansiedade. Olha, escute, Deus diz para você nessa noite: Ele lança fora todo o medo. E aí a Bíblia diz que Deus diz a Moisés: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou fazer assim do jeito que você está dizendo. Eu vou com você. E o crente é uma coisa interessante, ele não se satisfaz. Se deu a brechinha, ele vai mais adiante. Deus diz: eu vou, Moisés, eu vou com você. E aí a Bíblia diz que Moisés disse: mostra-me agora a tua glória. É interessante que você vai ver um processo. Olha para cá. Você vai ver no momento que Deus não queria ir nem com o povo. A graça de Deus se manifesta e diz: eu vou com esse povo pecador e não vou destruí-los. Então Moisés caminha mais um pouco e diz: então, Senhor, aleluia, mostra-me a tua glória. Oséias capítulo 6, verso 3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. O povo é o mesmo. O povo não mudou. Você entende isso? Diga amém.
O povo não mudou, mas Deus diz, mesmo com o povo vacilante, eu vou com o povo. Agora Moisés diz, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver Deus. Verso 13 do capítulo que nós lemos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, a tua vontade, o que o Senhor quer para mim. Você quer saber isso, irmão? Você quer saber isso de Deus, sim ou não? Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Verso de número 18. Então disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia. Conhecer mais e mais. Você conhece Deus? Quem conhece Deus diz amém. Aleluia. A graça, esse texto nos mostra que a graça nos proporciona uma grande bênção. Conhecer mais ao Senhor. Eu vou encerrar esse sermão correndo, fazendo um desafio. E onde poucos chegaram. Verso de número 21. Disse o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a pedra, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Irmão, imagine essa cena. Imagine isso, olhe para cá, imagine. Tente vencer um pouquinho a inquietação e olhe para cá, imagine essa cena. O homem diz, Deus, eu quero ver a tua glória. O Deus que criou todas as coisas com a sua palavra. Um Deus tão grande, Isaías diz que ele chama as estrelas pelo seu nome, todas se apresentam sem nenhuma faltar. Um Deus que pode tudo, que sabe tudo, que está em todos os lugares. Um Deus que era, que é e que será. O alfa e o ômega, o começo e o fim. O Deus glorioso, o grande eu sou. Eu quero te ver, aleluia. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver sua face, eu quero ver quem tu és. Eu quero ver a tua glória. Aleluia. Que atrevimento santo. Deus diz, vou te colocar na pedra. Veja, preste bastante atenção. Não é mera vaidade, é necessidade. Moisés está saindo dali para arrebanhar milhares de pessoas no meio de um deserto, para chegar a uma terra que ele não sabe quando vai chegar. Ele sabe que vai chegar, mas não sabe quando. Ele sabe que ele vai ter dificuldades, ele sabe que ele vai ter desafios, ele sabe que às vezes ele vai querer fraquejar, ele sabe que às vezes ele vai tentar desistir. Por isso ele diz, eu quero ver a tua glória, porque quando eu ver a tua glória, quando eu fraquejar, eu vou me lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso. Eu quero ver a tua glória. Não é vaidade, é necessidade. Nós temos necessidade de andar com Deus, de ver Deus. Porque na viração do dia a Bíblia diz que o homem falava diretamente com Deus. Você me entende, meu irmão? Diga amém. Você sente falta de alguma coisa, você sente um vazio dentro de você, você diz assim, mas meu Deus, o que é isso? Porque eu sou uma pessoa que já tenho família, eu sou feliz, eu tenho bons filhos, eu tenho uma casa boa, mas me falta alguma coisa. Existe um vazio dentro de nós, aleluia, que é do tamanho e da forma de Deus. Só Deus pode preencher. Do tamanho de Deus, do tamanho e da forma de Deus. Teve um dia que eu estava tão angustiado, dobrei o meu joelho no banco da igreja. Culto de oração é uma bênção, é bem vazio, você escolhe o banco que você quer orar.
E eu ajoelhado lá na igreja, não era aqui, na igreja, aflito, angustiado, e aquela coisa consumindo por dentro. Eu dobrei o meu joelho, eu digo: Deus, vem cá, Jesus, chegue aqui. Na minha ignorância, na minha leiguice, eu quero recuperar essa leiguice da minha época. Na minha leiguice eu disse: Senhor, chega aqui, Senhor, senta aqui perto de mim, Senhor, vem para cá, agora é para crente. Eu senti o banco dobrando ali, como se alguém estivesse sentando ao meu lado. Eu abri o olho, fechei o olho de novo, comecei a orar de novo. Disse: Senhor, se for o Senhor, senta aqui perto de mim. O banco dobrou de novo, aleluia. Deus quer dar experiência sobrenatural a você. Deus quer te visitar no quarto de madrugada quando ninguém estiver te vendo, aleluia. Deus quer te dar vitória, quer te aparecer, quer se revelar. Deus quer andar contigo, Deus quer te abençoar, Deus quer te mostrar o sobrenatural. Deseje ver a glória de Deus. Deseje ver Deus. Deseje ver a glória de Deus. Deseje andar com Deus. Aleluia. Quero ver o Senhor, eu quero te ver. E nem que seja necessário entrar na fenda da rocha, e que lá é apertado, lá não dá para se mexer, é difícil de estar lá. Mas se for para ver a tua glória, eu quero entrar na fenda da rocha, eu quero estar na fenda da penha, quando a tua glória passar por mim. Aleluia. Se for preciso entrar na fenda da rocha, nós vamos entrar. Se for preciso, nós vamos estar. Mas a tua glória nós queremos ver. Aleluia. Deus fará passar a sua bondade diante de você. Você não vai ver o meu rosto, mas você vai me ver pelas costas. Ou seja, você não vai me ver, porque um dia nós veremos. Tão certo quanto nós nos enxergamos, um dia nós o veremos. Você não vai me ver, você vai me ver pelas costas. Ou seja, você vai ver os feitos acontecendo, mas você não verá por enquanto. Deus fará sua bondade passar diante de você. Eu vou encerrar aqui dizendo isso: muitos seguiam a Jesus naquela época. E daquelas pessoas que seguiam Jesus, segure um pouquinho, olhe para cá, nós podemos dividir em 3 grupos. O primeiro grupo é a multidão. Multidão é aquele povo que segue de longe, que acha bonito o discurso, que gosta de comer o pão e tomar, comer os pães e os peixinhos. A multidão acompanha de longe, mas não é conhecida, é multidão. O outro grupo é o grupo dos discípulos, não só os 12, uma grande quantidade que os seguiam. Os 12 estavam mais próximos, mas existe um terceiro grupo, que é o grupo mais íntimo, que é o grupo que a Bíblia diz: fique aqui, nós vamos ali orar. Aleluia. É o grupo que estava perto dele, era o grupo dos mais íntimos, é o grupo daquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito. É o grupo daquele que entrou pelo jardim enquanto os outros estavam lá, foram com ele. E quando estavam lá na intimidade com ele, viram a transfiguração acontecendo diante dos seus olhos. Eu não quero ser multidão. Eu quero ser discípulo, mas não quero andar de longe. Eu quero ver a glória de Deus. A fenda da rocha. Seja guiado por Deus. Intimidade, diz o Senhor. Intimidade. Eu quero não só que Ele esteja comigo. Eu quero não só que Ele me conheça. Eu quero conhecê-lo intimamente. Quero conhecer a sua glória. Quero andar nos seus caminhos. E se tudo aqui passar, uma coisa não passará. Existiu na terra homens e mulheres que ousaram andar com Deus.